tinha de sair e é porque tinha de ser assim. Olha, inclusive podemos começar pelo início, passando na redundância, que eu queria perguntar-te quem era a Sandra pequenina, ou seja, em que a Sandra pequenina, criança, era boa e em que ela não era assim tão boa? Conta-me. Começamos bem. Eu devia estar mais preparada para isto. Eu devia ter ido ver umas lives tuas para ver se Há perguntas que são tentei. comuns, mas há outras que mudam. Quem era? Olha, a Sandra pequena era uma miúda que gostava muito de explorar tudo, os ambientes, Uau. principalmente. E no que é que ela era boa? Acho que, como todas as crianças, a ser um bocadinho chata, sabes? Mas acho que isso também é comum. Mas é normal, é da curiosidade. Sim, As crianças sem dúvida. estão a necessitar de saber e a querer saber. Uhum. Mas isso também é importante. Até mesmo para os adultos devia ser importante. Devíamos ter mais esta curiosidade de criança. Inclusive, ia-te perguntar isso, se trouxeste isso para a vida adulta ou se foste sendo castrada, que é o que acontece mais normalmente. Posso. Fui como toda a gente, né? Depois também é um caminho de voltarmos a nós, não é? E é nesse processo que eu também estou agora. Ah, que lindo. Acho que nós ficamos todos muito carregados de tudo e somos todos muito castrados, é normal. Mas depois também faz parte do nosso próprio caminho, voltarmos a descobrir a nossa criança e não só hum, pelas suas feridas e pelas suas dores, né? Mas também pelas coisas boas que a nossa criança tinha e Isso tem. é algo importante de referir, porque ouve-se tanto falar nas feridas, nas sombras, nas coisas, e é importante porque houve um tempo que era o contrário, e então é normal caminharmos entre extremos até chegar ao equilíbrio, mas eu acho que isto também é importante nós percebermos não só aquilo que nos doeu, mas também aquilo que nos moldou de alguma forma num lado mais brilhante, digamos assim. E tu tiveste esse acompanhamento emocional ao longo do teu crescimento ou foste meio que indo aos empurrões? Maiores empurrões. Pois, eu falo porque eu acho que é mais normal. Se calhar só dá uns anos para cá é que as mães conseguiram começar a ter a oportunidade de ter informação diferente e de agir de forma diferente. Tu concordas com isto? Ou... Definitivamente sim. Foi muito depois de ser mãe que eu comecei a abrir-me para este caminho interno também, não é? Tu encontras De, motivação? É que eu tenho muitas mulheres que me chegam e dizem: eu faço isto principalmente pelo meu filho, porque eu quero ser uma mãe melhor. O que é que tu achas desta motivação? é assim, para mim essa motivação para mim foi o que me impulsionou em primeiro lugar, sabes? Sim, Cheguei ali a um ponto que eu percebi, não é esta mãe que eu quero ser para os meus filhos. E foi isso que me impulsionou a começar o meu próprio caminho interno. Mas para mim, na minha experiência, foi um impulsionador, mas depois foi mais. Depois comecei a querer fazer por mim, uhum. não tanto por ele, percebes? Não tanto só para ser uma melhor mãe, mas para ser uma melhor pessoa. E eu não sou só mãe. Isso é importante, sabes porquê? Porque depois eu noto que algumas mulheres que começam com essa motivação, que é ótimo, porque o que interessa é entrar em movimento, depois se não se encontrarem no caminho, em elas, para além de um rótulo ou para além de uma motivação inicial, elas vão desmotivar, porque Sim, não vai chegar. Tu estás a tentar preencher com uma coisa que não é sobre ti e que pode descarrilar ali um pouco. pode porque estão sempre condicionadas à aceitação dos filhos, à percepção que os filhos têm delas. O foco está muito fora. E há um momento em que o foco tem que vir para dentro, senão não há estrutura. Entendes? Exatamente. Sim, completamente. Se estiverem sempre só focadas em quero fazer isto para ser uma melhor mãe para os meus filhos, se for só essa a motivação, vai haver um momento em que depois não dá mais. Em algum momento, Completamente. o foco tem que vir para dentro. Com- É um bom impulsionador, acho que é quando a maior parte das mulheres começou este caminho de despertar e de autoconhecimento, foi depois de serem mães, acho que é um grande impulsionador, mas depois em algum momento o foco tem que vir para nós e não para eles. Porque depois também Exatamente. tudo é consequência, não é? Claro.
tudo é consequência. Quanto melhor pessoa, também, logicamente, vai ser melhor mãe. Sim, isso faz muito sentido. Só seres melhor mãe não significa que sejas uma melhor pessoa. Certo, certo. Inclusive, por falar em pessoas, há pontos específicos que tu aprecias nas pessoas à tua volta? Ou tu és muito, assim, receptiva e que até sendo exploradora vais permitindo a pessoa ver se há algo que é aqueles trigger points. Se ela tiver aquilo, dá. Se ela não tiver, não dá. Eu estou cada vez mais num caminho de aceitação do outro, tal como ele é. Não há assim nada nas pessoas que me faça, como é que é dizer, que seja ali um turn off, Uhum, sabes? uhum, É um caminho também. claro. Já fui muito assim. Já houve uma altura em que fui muito assim, mas agora estou cada vez mais, não é focada, mas a dar mais atenção ao que a pessoa é na sua totalidade e quanto mais tu compreendes que tu própria tens dores que tu não conheces e trabalhas-te, quanto mais as outras pessoas que nem se trabalham, nem elas sabem quem são, nem porque é que estão a fazer determinadas coisas. Então acho que isso também é um caminho nosso de aceitar o outro tal como ele é. Mas também quanto mais olhas para ti, depois mais fácil é identificar nos outros. Eu acho que é esse o ponto. Eu acho que é esse o insight que dá a virada de chave, porque repara, quando tu trabalhas mais, o nosso mundo externo é um reflexo do nosso mundo interno. Se nós estamos a procurar aceitar-nos mais e olhar mais para nós, consequentemente vamos ter tendência a ser menos críticas, a julgar menos e a ser menos invasivas para os outros, porque eu estou a trabalhar o eu. Eu Sim. sinto isso. Agora falaste de julgamento. O julgamento é uma das coisas que eu ainda agora no sábado, quando dei a masterclass, falei disso. Porque foi super importante para mim perceber que eu julgava muito. Eu era uma pessoa que facilmente Sim. entrava em julgamento do outro Eu outro acho faz, que do que o outro todos diz. passamos por aí. Pois. E a minha maior chave que eu virei foi eu deixei de me julgar a mim mesma e depois automaticamente eu deixei de ter esse tipo de pensamentos de julgamento sobre o outro. Mas primeiro foi em mim, sabes? Isto foi uma grande chave que eu virei, foi ok, primeiro eu, primeiro comigo Uhum. e depois com os outros. Porque depois é reflexo. Eu depois já nem fazia intencionalmente, sabes? Eu não entrava tipo, em julgamento e pensava, não, eu não quero estar a pensar isto, eu não quero estar a julgar esta pessoa. Não, era automático, deixou de Certo, acontecer. Sabes? certo. E tu conseguiste abraçar isso quando é ao contrário? Ou seja, como é que tu reages hoje a críticas ou a julgamentos? Consegues criar aquela parede de isto é meu, isto não é meu? Sim, sim. Críticas construtivas eu aceito e aceito a minha própria evolução e Ok. faço o que posso para melhorar. Quando são críticas que não são construtivas, que são mesmo só por julgamento, eu percebo perfeitamente que é uma dor daquela pessoa que não é minha. Isso é muito poderoso. E eu acho que esse é o verdadeiro significado de libertação. É quando tu consegues começar a ter uma perspectiva em que o outro não te define, mas tu sabes que ele é parte de alguma coisa, porque senão ele não estaria ali. É um espelho de alguma coisa, sempre, não é? Sim. Ou nosso, ou do nosso trabalho, enfim. Tu foste sendo a quebradora de padrões na tua família ou alguém te abriu muitas portas? Sou tipo que vai É à que essa frente. pergunta é sempre óbvia, porque eu só atraio ovelhas negras quebradoras de padrões. Sou a que vai à frente. Mesmo. Em quase tudo. Em quase tudo. Inclusive no teu trabalho, na tua área pessoal. Ok. Sim. E foste encontrando conforto nesse papel? Agora estou aqui, estava a pôr a pensar, né? Estava a pôr aqui as rodinhas todas a trabalhar, mas sim. Ah, desculpa, diz que fui encontrando Se conforto. foste encontrando conforto nesse papel, se foste, ou se, porque imagina, eu tendo em conta a minha experiência, eu fui quebrando um monte de padrões e num primeiro momento do desenvolvimento pessoal, eu apeguei-me muito ao ego, ou seja, quando eu pelo menos quando comecei a descobrir muitas coisas, afinal é assim, não sei o quê, ai o meu pai, ai a minha mãe, ai não, não, não. Nós às vezes entramos numa pira em que inconscientemente nos superiorizamos. Porque ela ainda não sabe. Aquela pessoa ainda não fez. Porque ela ainda não foi. E isso também é um bocado perigoso. E às vezes entramos aqui numa linha muito castradora.
E depois daqui muitas vezes surgem os gurus, as pessoas que não sabem ouvir os outros, que não sabem, ok, eu sei isto, mas eu ainda não sei muitas outras coisas, e este caminho vai sendo muito, muito importante. E quando eu fui me aprofundando nestes conceitos, eu consegui perceber que mesmo sem eu ter tido essa percepção de início, a minha mãe abriu-me um monte de portas. Ela também foi a ovelha negra, comparado com quem estava à minha volta. Então, o que eu estava a perguntar é se houve alguém que foi abrindo e tu desbravaste ainda mais, se calhar de uma forma mais intensa, ou se foste mesmo a primeira a sair completamente da mentalidade coletiva do teu sistema familiar. Fui a primeira. Uau! Fui a primeira. Mas eu só iniciei trabalho, por exemplo, eu só iniciei trabalho de ancestralidade, por exemplo, com a minha mãe e com o meu pai, depois de fazer um trabalho em mim, Uhum, sabes? ok. E todo o trabalho que eu tenho feito é de mim para mim. Eu não vou, por exemplo, ter conversas muito profundas com a minha mãe. Quer Uhum. dizer, por acaso com a minha mãe ela até é um bocado, está a começar a ser um bocado aberta, mas eu não vou ter conversas muito profundas com o meu pai. Por exemplo, posso dar um exemplo. A minha mãe separou-se do meu pai quando eu tinha 3 anos. Eu era Uhum. pequena, né? E o meu pai ficou no Algarve, em Faro, e a minha mãe veio morar para Lisboa. Eu via o meu pai raramente, apesar de ele ter sido. Ele era presente conforme podia, conforme Certo. o deixava, digamos, porque morávamos longe. Eu tenho a noção de toda esta falta de estrutura, toda esta falta de acompanhamento, de figura paterna, tenho noção disto tudo, mas é algo que eu trabalho em mim. Para trabalhar a minha segurança e a minha estrutura, trabalho eu, não vou conversar com o meu pai sobre o que é Ok, que é que ele sim, podia sim, ter feito sim. melhor, o que é que ele podia ter feito melhor ou não, porque ele fez o que ele pôde, sabes? É muito também uma aceitação da história como ela foi e trabalhar essas energias em mim como eu posso e consigo. Exatamente, isso é muito importante. Tu disseste uma cena muito interessante que é a minha mãe agora já vai sendo mais aberta. Eu também noto isso. Tu notas que a tua cura está a curar o teu sistema familiar e tu consegues ver isso muito visivelmente. Sim, sim. Eu consigo facilmente, não é dar uma consulta à minha mãe, mas é Sim, fazê-la ver as coisas de uma perspectiva muito mais profunda e muito mais, não é holística, mas vá, energética, digamos assim, e ela compreende. Se ela depois leva para a vida dela, isso depois já claro. é com ela, mas sei que ela está aberta, pelo menos, a receber a informação. Isso é importante. Tu sentes que, ou seja, em algum momento do teu processo foste-te vendo não é obrigada a palavra, mas eu vou usá-la para ser mais simples de compreender. Foste-te vendo obrigada a sair do teu lugar de filha ou foste conseguindo manter-te no teu lugar de filha? É que eu tive dificuldade por vezes sair do lugar de neta, sair do lugar de filha, de tentar obrigar o outro a ver as coisas de uma maneira diferente. E nós não nem sei se é bem suposto. Assim, quando estamos inconscientes, facilmente tomamos o lugar de mãe, de avó, Uhum. seja quem for. Quando começamos a despertar e começamos a ter mais conhecimento, é mais fácil voltar para o lugar de filha. No entanto, quando estas coisas acontecem com a minha mãe, não sei se é de um lugar de filha que eu lhes falo, mas também não é de um lugar de mãe. Acho que o meu objetivo é mesmo só trazer-lhe compreensão. Uhum. Ok. Não, Não, eu acho que é importante essa parte, depois que tu disseste depois eu aceito se ela leva para a vida dela ou não. Eu acho que é aí que gera frustração. Se calhar as pessoas é quererem lutar contra a prática do outro. pois, exato, percebo, mas nós não. Cada um tem o seu caminho e cada um tem as etapas que tem que passar na vida e cada um tem as aprendizagens a fazer. Nós podemos dar o nosso ponto de vista, podemos tentar ajudar de alguma forma, mas nunca somos nós que fazemos nada, tanto ninguém cura ninguém, né? As próprias pessoas é que depois têm que fazer o seu caminho. Se eventualmente eu lhe digo algo que acho que é super importante ela fazer, que ela não faz, é porque não é momento dela fazer e não é momento dela aprender assim. Há de chegar o momento, é o Aceitar tempo dela. o tempo. Exato, aceitar o tempo das coisas, sem dúvida. Sim, E há alguma crença, falta a minha mãe e falta certo, qualquer outra pessoa com certo, quem eu trabalho. Sabe? certo, porque depois carregamos um monte de pesos que nem são nossos.
porque queremos Epá, pois, meio que usar os peõezinhos. E eu sei que é com boa intenção. Se calhar há pessoas que chegam e dizem a mesma coisa, porque eu converso com X, com Y, e eu tento, e eu faço, e eu aconteço, mas nós estamos a sair do nosso lugar para tentar colocar o outro no lugar que achamos que ele deve estar. Olha só a incoerência, nós saímos do nosso lugar para pegar no outro e colocá-lo num lugar, e isto gera um mas monte de. O que é que tu também dirias? disseste uma coisa importante. Também disseste uma coisa importante, colocá-lo no lugar que nós achamos que ele deve estar. Mas quem somos Exatamente. nós para achar que quer que seja, não Certo. é? Eu, por acaso, já tive uma terapeuta que me disse isso, que é uma arrogância tal nós acharmos que o outro está pior sem mim, ou sem as minhas orientações, ou sem as minhas dicas, sabes? Eu ter que. Muitas vezes, quando é família, pai e mãe, e assim tudo bem, mas às vezes até com companheiros, antes de nós conhecermos, ele tinha uma vida. Ele geria-se como sabia e ele existia como sabia. Porque é que eu chegar à vida dele vou achar que não, agora eu vou salvá-lo de tudo e mais alguma coisa, agora ele tem que fazer X, agora ele tem que fazer Y. E é aqui que vamos percebendo a incoerência em que vivemos. Sim. Tu tens alguma crença, alguma ideia mais vincada, porque claro que temos um monte, mas mais vincada que fez mais diferença no teu desenvolvimento, na tua expansão? Não sei. Não, eu tinha muitas crenças, como todos temos, né? Em relação à abundância, à prosperidade, ao dinheiro e isso tudo. E vejo já uma grande diferença em quebrar esses padrões e essas crenças. Isso era um dos meus temas mais Esqueceste? difíceis de trabalhar. Mais difíceis de trabalhar. Mas aí é onde eu noto mais diferença, porque também acho que era o que estava mais enraizado. Tem Sim. enraizado em todos nós, né? Não é só em mim. Sim, e nós estamos, eu pelo menos acredito que nós estamos numa sociedade hiperconsciente da falta, porque também temos tanto acesso a tanta informação, a tantas imagens, a tantas partilhas diárias, que é muito difícil não entrar na pira da comparação, na pira de eu não me achar suficiente, de eu até conseguir, às vezes chega ao ponto, às vezes até conseguirmos atingir o objetivo e mesmo assim deixa de ser suficiente, porque bora saltar para o próximo patamar, porque afinal a outra, enquanto eu estava a atingir este, já atingiu três mais. E isto é das É coisas muito mais forte, difíceis. faz muita comparação, sim. É das coisas mais É muito difíceis. forte. Tu, É o que muito é que tu pensas? faz-me entrar em comparatório. Sim, 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 sim. Mas tu fizeste alguma coisa específica para não caíres, escorregares a mais, ou foste simplesmente aprendendo a estar contigo? Opa, fui aprendendo, sabes? Não, eu já fiz tanta coisa que eu não tenho assim, não te posso dizer assim, olha, foi naquele dia quando eu fiz determinada coisa que houve aqui realmente uma grande mudança. Não, não tenho. É um trabalho contínuo, todos os dias eu trabalho em mim. Uns dias uns temas, outros dias outros temas. Isto é uma bola. Sim, sem dúvida. Ahm, mas o que é que tu sentes quando estás numa situação em que percebes que vais ser um pouco mais vulnerável? O que é que tu pensas? Fico nervosa, como tu me deixaste agora. Eu acho, olha, eu acho que é tipo, a melhor cena nós sermos vulneráveis, porque é assim que nós conseguimos expor-nos realmente ao outro e transformar alguma coisa de vez em quando. Mas é duro ainda, para mim. Muito. Sim. Para mim, Para todas as ainda é um pessoas. bocadinho difícil. Sim. Sabes porquê? Porque há um paradoxo que eu até tenho levado muito às pessoas, que é a vulnerabilidade é a primeira coisa que nós queremos ver nos outros, mas a última que queremos trazer para nós. Parece que há sempre um mecanismo de defesa que nos quer manter aquela distância, e isto faz sentido, porque isto vem de uma necessidade de segurança, não é? Um mecanismo de segurança ativado dentro de nós. Mas, É o ego que te quer manter segura e se tu estiveres certo, vulnerável, ele não conhece e então não é bom. exatamente. É um bocadinho E, é normal. e quando eu aprendi que vulnerabilidade é sobre sentir e que sim, eventualmente vai levar-te a sentir coisas muito desafiantes, mas ao mesmo tempo
é a partir dessa vulnerabilidade também que tu consegues outras coisas maravilhosas. Ninguém consegue amar sem se permitir ser vulnerável, não é? E é quando nós fazemos este tipo de reflexão que vamos percebendo agora. Os nervosismos, opá, eu acho que vai acontecer sempre. Porque é aquela coisa de eu vou expor-me. E eu expor-me inconscientemente não é seguro. E depois cada pessoa carrega as suas crenças sobre. Também foi isso que nos ensinaram, não é? Tens que ser forte e não podes chorar à frente de ninguém, que as pessoas vão se aproveitar de ti. Sim, sem dúvida. E isso é da sociedade, mas pronto, também, acho que também, como sociedade, também caminhamos para o oposto. Portanto, aos poucos vamos lá chegar. Eu acredito que sim. A Cátia está aqui a dizer que é um trabalho interior que temos de fazer por causa da comparação. Sem dúvida. Sim, E é esse o ponto. É o todos os dias, é a consistência. Porque eu não acredito que vai haver um webinar, uma aula, uma terapia, uma coisa. A partir daqui nunca mais te comparas, nunca mais tens escassez, nunca mais isto, nunca mais aquilo. Não, é um progresso contínuo no tempo. Eu acho que essa é a dificuldade das pessoas compreenderem hoje. Nós temos muito o imediatismo, aquela coisa de querer logo. E depois acaba um ciclo. Olha, estás a fazer o ciclo de 27 dias de Reiki, não é? Acaba o ciclo e depois, agora sim, está tudo perfeito. Não, o desenvolvimento pessoal é uma imersão contínua no tempo. É um conjunto de investimentos dos nossos recursos, da nossa energia, do nosso tempo, eventualmente do nosso dinheiro, contínuo no tempo. Eu reparo muito que as pessoas veem como coisas pontuais, sabes? Eu investi nisto, agora querem daqui a 2 coisas anos. rápidas e resolver tudo agora. E não Sim, dá. sim, sem dúvida. Tu tens. E é esse o propósito de estar aqui. Nós estamos aqui mesmo para aprender constantemente. Portanto, os desafios vão sempre existir. O que pode mudar é a forma como tu reages e como tu ultrapassas esses desafios. É isso Sem que muda, dúvida. não os desafios que deixam de aparecer. Sem dúvida. E tu foste-te lapidando, e tu e todas as pessoas vão se lapidando dentro desses desafios. Se tu olhando para trás hoje, há alguma coisa, tirando aquela coisa de tudo é como tem de ser e não sei o quê, que tu farias diferente? Que tu conseguirias, que tu, olhando para trás, obviamente, hoje tens conhecimento para isso, mas estou a falar, tipo, alguma aprendizagem, alguma coisa que trouxeste na bagagem, se calhar tempo demais, e por isso repetiste mais vezes que era necessário aquela coisa, enfim. Ainda há coisas que eu repito que gostava de não repetir. E que já tens consciência. Já tenho consciência. E mesmo assim, Inclusive no momento em que estás a repetir. inclusive Ok, no momento em que estou a repetir. não me sinto tão maluca. O que é porque ainda não consegui libertar-me de tudo o que tenho que me libertar e pronto, e continuamos o caminho Isso e continuamos a é trabalhar. incrível, é Para incrível. é assim, lá está, é os desafios, são os tais desafios, mas vá, são coisas que possivelmente, se fosse há 2 anos atrás, o resultado ia ser muito pior, o meu resultado emocional ia ser muito pior, ia ter ataques de pânico como tive, e agora já não chego a esse ponto. É Já isso. consegui algum controle. Eventualmente isto ainda vai melhorar, mas ainda há coisas que eu faço que gostava de já ter ultrapassado isso. Exatamente. E o que é que tu responderias? Imagina, alguém chega, oh Sandra, mas eu acho mesmo, eu já fizeste, tu dizes-me, imagina uma cliente, whatever, tu dizes-me que eu atraio as coisas para aprender ou para me desenvolver ou não sei o quê. Mas eu já aprendi isto. Se eu já aprendi isto, por que é que continuo a repetir um padrão? Porque não aprendeste. Dá-me um exemplo específico. Exato, é isso. Eu concordo com isso, porque aprender é diferente de integrar. Eu posso perceber que algo me faz mal e que é mal no sentido para mim e que é tóxico, que eu tenho que contornar e integrar isso. E eu começar a ter atitudes que vão de acordo com o que eu percepciono nesse padrão ou nesse comportamento. Eu acho que é esse o pulo do gato, porque não é muito fácil, mas É a energia que está por trás, sabes? É a energia que exatamente. está por trás do mecanismo. Imagina, tens um relacionamento tóxico Uhum. com alguém. Separas-te dessa pessoa
percebes que é tóxico e que não queres aquilo para ti. A próxima pessoa que tu vais atrair é igual. Voltas a ter um relacionamento tóxico. Porquê? É a tua energia que está a atrair aquilo. Alguma coisa em ti tem que mudar para tu deixares de atrair aquilo. O que é, depois não sei, depois tens de fazer terapia para tentar perceber porque é que estás a atrair aquilo. Exatamente. Né? E depois há alguma pergunta que eu também trouxe muito para as minhas coisas e para as minhas partilhas, que é qual é o fator comum, não é? Tu dizes que estás sempre a atrair pessoas tóxicas, tu dizes que estás sempre a atrair empregos que não te valorizam. Qual é o fator comum? És tu, não é? Então, a partir do momento que és tu, o que é que dentro de ti está a clamar todas essas coisas? E é aí que eu acho que a cura energética e tu fazes reiki e tudo mais, faz muita diferença. Porque há emaranhados que não se veem. Há, né? Nós Olha, estamos aqui numa teia. Empregos que não te valorizem é muito fácil perceber. És tu que não te valorizas para estares a atrair aquilo. Portanto, vamos trabalhar a tua valorização. Uhum. Relacionamentos tóxicos é mais complexo. Mas vá. Totalmente. Empregos, normalmente, se estás a atrair muitos empregos em que as pessoas não te valorizam, em que tu não te sentes valorizado, em que não olham para o teu trabalho, és tu que não te valorizas. Tu tens de te valorizar primeiro. Sem dúvida. Depois começas a trabalhar isso. Eu hoje ouvi um vídeo, estava a ouvir uma reflexão que dizia que nós somos viciados nos padrões e nas situações que vivemos na infância, nas feridas. E ela estava a partilhar. O que é? É o que é familiar para o ego. Ok. Eu ia tentar. Para o ego é seguro. Então, se é seguro, está tudo bem. Quando há alguma coisa que difere daquilo, já vai entrar o sistema de proteção, que já não é seguro, já não vamos por ali. Exatamente, é um bocadinho, e imagina, às vezes as pessoas dizem, mas então como sair? Eu acho que é um bocadinho aqui a questão da autorresponsabilidade, porque eu não consigo caminhar sem assumir-me de alguma forma naquele papel, naquela situação. Vamos ver aqui, temos aqui um comentário, temos aqui uns comentários. Sim. A Nancy diz muita sabedoria, a Mel diz, normalmente a falta de amor próprio, de merecimento e de acreditar em nós mesmos. Falo por experiência em termos de trabalho. Sim, mas o amor próprio é tipo a base, né? Isso é... Eu já ser, diz. o amor próprio deve ser a base que Despoleta. Deve ser Eu a sustentação. Eu já venho refletindo sobre isso, sabes? Porque fala-se muito, e ainda bem, de amor próprio, de autoestima e tudo mais. E eu já tentei, dentro de mim, entender o que de facto é o amor próprio e como de facto caminhar. E eu vou percebendo que o amor próprio, de uma perspectiva assim mais maluca, que é as perspectivas que eu costumo ficar aqui a marinar na minha cabeça e no meu coração, é que acaba por ser um pouco o sentido de Deus. Porque as pessoas dizem, se Deus existe, porque é que as coisas más acontecem? Se o amor próprio existe, porque é que eu sou desvalorizada? Porque se calhar eu não estou conectada a Ele conforme deveria, num encontro dentro de mim. Nós ainda vemos muito o amor próprio, a autoestima, Deus, enfim, como coisas externas que eu estou a caminhar para alcançar. E nesse caminho acabamos por continuar a sentir o vazio. Porquê? Porque o vazio só pode ser preenchido com algo que está dentro, não é? E tu nesta caminhada, como é que tu te foste encontrando com Deus, se é que foste encontrando com Deus? Como? Olha, não sei. Não sei como é que cheguei aqui, mas epá, eu não sou a mesma pessoa que era há 4 anos. Nada a ver. Eu não tinha amor nenhum por mim, eu não tinha. Eu não era capaz de estar a fazer uma live aqui no Instagram agora, se não tivesse feito este trabalho todo. Certo. Eu, há 1 ano e meio, nem mandava um áudio. Se calhar um bocadinho mais, há 2 anos, se calhar. Não era capaz sequer de mandar um áudio, imagina. Mas sentias-te insuficiente no sentido de que eu ia dizer coisas erradas ou...
era muita falta de amor. Era muita falta de amor, era muita não aceitação, sabes? Medo da rejeição, medo de não ser suficiente. Era muito isso. Agora já não, agora já estou Ok. à vontade. Isso é muito interessante. Se pensares bem, a rejeição, se calhar é a ferida que é mais comum É, às pessoas. todos temos. O medo da rejeição, o medo de falhar, o medo de ser. Nós temos medo de ser vistas e sofremos por não sermos vistas. É assim Sim, uma sim. pira. No fundo, o que nós queremos só é ser vistas e ser olhadas. O que é que Às vezes tu por queres? pessoas que No não nos fundo, é trazem isso. que as pessoas vejam a tua essência, que as pessoas vejam quem tu és. Mas depois escondes-te. Se Sabes? Eu tu te escondes, como é que tens de ver? Não dá. exatamente. Eu vou ler aqui a mensagem da Mel que diz: Mas essa base falta muitas vezes e é camuflada do amor próprio. A negação de se precisar de terapia vem deste reconhecimento da falta de autoestima e amor próprio, ou se calhar estou mesmo só a navegar na maionese. E a falta de autorresponsabilidade das coisas na vida também. Completamente. E depois a Jéssica vem rematar perfeitamente: as pessoas têm medo de ser confrontadas com elas próprias. E isto é muito real. Nós temos medo do encontro íntimo connosco. Porque nesse encontro íntimo tu vais encontrar quem és de verdade. Eu, há uns tempos Mas, estava. Diz. mas assim, como é que tu podes amar uma pessoa que tu não conheces? Não podes, não é? Como é que tu podes amar a ti se tu não te conheceres? Se tu não fores confrontada contigo? Sim, é Não isso. dá. Tem que haver um grande trabalho de autoconhecimento e quando tu te começas a conhecer, tu começas realmente a gostar de ti. Porque Exatamente. Isso faz somos nós. muito, isso faz todo o sentido. E sabes que, repara, nós temos medo desse encontro íntimo porque já é doloroso. Muitas vezes nós não nos sentirmos amadas e valorizadas numa determinada situação usando máscaras. Imagina, Mas estamos à espera desse amor do outro e não podemos estar à espera de nada do exatamente, outro porque estamos sempre condicionadas pelo livre-arbítrio é do outro. isso, é isso. E o que eu sinto é que há pessoas que inconscientemente pensam: se eu não sou vista, ou se eu não sou amada, ou se eu não me sinto valorizada usando estas máscaras, imagina se eu as tiro e não sou vista e amada na mesma. Vai doer muito mais, porque é a realidade delas, é a verdade. E é exatamente o oposto. Quando nós estamos numa potência mais real e mais verdadeira, aí é que nós vamos atrair para nós as coisas que realmente estão alinhadas connosco e não com as nossas feridas ou com as nossas máscaras. Só podes atrair amor quando estás a vibrar amor. Portanto, e essa a nossa mais pura essência é amor. Portanto, só Exatamente. quando tu consegues despir de todas as máscaras e todas as mentiras é que tu paras de atrair máscaras e mentiras. É só É isso, isto. é isso, é isso. Isso faz. Eu depois começo aqui num loop de reflexões e fico muito introspectiva. Começas a viajar mais no Sim, como a Abel diz. Não, mas é verdade, nós ainda temos muito este medo. Inclusive nos princípios da vergonha, quando li Brené Brown, na Coragem de Ser Imperfeito, aquilo deu aqui umas mudanças no meu chip. Porque se tu pensares, todas as pessoas sentem vergonha. Todas. É tipo um princípio universal da vergonha. E nós temos vergonha de falar vergonha. sobre vergonha. Sim. Então eu queria entender até que ponto é que tu sentes que a vergonha já te limitou na tua vida, se foi muito, se foi pouco, se. Muito, muito. Porque, sei lá, eu podia ter feito tanta coisa se eu não tivesse vergonha antes Sim, disto tudo, sabes? Manteve-me ali numa vida muito, muito máscara. E isto, vivi uma vida baseada numa máscara porque tinha vergonha de mostrar quem eu sou, na verdade. Né? E mesmo de começar a descobrir-me outra vez. sem dúvida. Estava com medo de ser confrontada comigo própria, mas Claro, pronto, todos nós passamos por isto. Todos nós passamos por isto. Pois é uma escolha, né? Se queres sim. começar este caminho, não.
Se queres Isso, realmente viver em amor ou não, se queres atrair coisas boas para ti ou não. É a e escolha se de cada um. dentro dessa escolha que tu fazes, se tu queres ficar no raso ou não. Porque depois também há pessoas que investem num monte de terapias, num monte de coisas, mas nunca se aprofundam de verdade. Vão até ali e pronto, mas eu fiz o X ou eu fiz o Y. Será que? Sim, sim. Mas aí depois também acho que também depende um bocado do tempo de aprendizagem das pessoas, Certo, sabes? Podem não estar prontas naquele momento para ir mais fundo. Isto também já me aconteceu. pois, Já me aconteceu mais no início. Agora estou a mergulhar em temas que já mergulhei lá no início e que não fui muito fundo, porque também não estava pronta. claro, é o tempo das coisas, sim. Ahm, Tu imagina que tu estás no teu 100º aniversário, daqui a algum tempo, e tu tens. Vai, sim, vai chegar, vamos imaginar que sim. E tu tens pessoas à tua volta, ou enfim, como tu idealizas que seja o momento, o que é que teria de acontecer para tu sentires que fracassaste de alguma forma? Que não foi como tu querias que tivesse sido? Portanto, tirando aqui o peso do fracasso, de que, pronto, o que é que teria de acontecer para tu sentires que de alguma forma, neste momento, no teu eu atual, teria, falhou? Talvez, vou estar aqui a projetar um bocado para os outros, não é? Mas é o que é. Talvez não ter os meus filhos ao meu lado. Se eu, quando fizer 70 anos, se eu lá chegar e os meus filhos não estiverem comigo, a não ser que estejam, pronto, imagina, numa viagem a curtirem muito, aí tudo bem. Mas não estarem ao meu lado por desavenças ou por chatice, Ok, ou seja o que for, aí eu vou sentir que falhei. ok. Se tiverem Interessante. tipo a viajar para Bali ou para a Amazónia, ou seja para onde for, está Maravilha. tudo bem, eu percebo. Eu percebo. Agora, se for por desavenças ou por estarem chateados, ou seja o que for, Sim. aí vou sentir que olha, Eu sabes que eu tenho trazido essa reflexão para mais pessoas à minha volta. Às vezes, ainda ontem estava a ouvir, estava no carro a ir almoçar com a minha família e estava a ouvir, porque eu não entendo como é que as pessoas deixam de falar com os pais durante anos e perdem esse tempo todo de vida e tudo mais. E eu estava a ouvir isso e a pensar, a dor que deve ser, para um lado e para o outro, fazer essa escolha todos os dias, sabes? E às vezes nem é pais, incluindo irmãos e irmãs, filho, pai, neto, avô, enfim, que ficam muitos anos sem falar, às vezes até um deles partir, a que custo, sabes? Qual é o preço disso? De eu escolher o meu ego é pesado, é muito pesado, é pesado. Mas tem de haver muita dor por trás completamente. para motivar isso. Completamente. E tu sentes que a ti, na tua perspectiva hoje, independentemente da dor, tu conseguirias colocar o amor à frente e desejas que os teus filhos façam o mesmo. Sim. Isso é muito, eu acho que é poderoso. E difícil, É porque eu imagina, difícil, porque agora estava. Porque agora comecei. Lá está as rodinhas aqui sim, a trabalhar, né? Agora comecei a pensar, mas podem haver situações em que as coisas não vão correr como a gente quer. E depois também é, sei lá, olha, nem sei que te diga mais. Em relação a isto. é isso, é isso. Mas claro que também estamos aqui em situações hipotéticas, mas era mesmo para levar para a vida e para o caso de outras pessoas que se calhar estão a ouvir-nos e que podem ter uma desavença com alguém muito importante a nível de ligação afetiva e estão numa espiral de frustração e de mágoa e de dor e que nós temos que parar de responsabilizar os outros por sentirmos isso. Temos que ser nós Sim, a ir atrás de desconstruir, independentemente de eu falar com a pessoa ou não. O emaranhado é comigo, não é? E é por isso que. Qual é a tua perspectiva do perdão?
Se calhar E é, é exatamente e o nós que eu podemos digo. fazer alguma coisa para mudar o que temos que mudar. A minha perspectiva do perdão. O perdão é interno, não é? É uma coisa nossa. Se sentes que tens que perdoar alguém, o perdão não é para a pessoa, é para ti. Exatamente. Perdão, será que deve mesmo? Porque eu acho que não é sobre o outro. Não é nunca. Não é, não. Não é nunca. E às vezes, até eu já. Mas é tudo, mas não é só o perdão, é tudo sobre nós. Sempre, Sim. sempre, sempre, E sempre. às É vezes até as perdão em pessoas tudo. escondem-se atrás do facto de terem pedido perdão e não perdoaram de facto. Imagina, isso às vezes é muito mais difícil quando eu até faço as pazes e vou e aconteço. E depois há sempre ali o remoinho. Eu já ouvi pessoas dizerem-me em sessões e tudo mais, porque eu já fiz de tudo, eu já tentei, eu já não sei quê, com a irmã ou com a mãe ou com não sei quê. Eu não acho que se calhar fez tudo com o outro e não dentro. Normalmente é assim. E não dentro. Não, porque a única. Com o outro tu não precisas fazer nada. Tu não precisas de pedir desculpa a ninguém. Pois, Tu não precisas de pedir perdão a ninguém. nem Desde que perdoar. tu dentro de ti esteja, desde que dentro de ti esteja resolvido e tu tenhas mesmo perdoado aquela pessoa, Uhum. quando tu estiveres com aquela pessoa, ela vai sentir. Ela vai sentir. Exato. É energético, é energia. A energia comunica muito mais do que as palavras. Sim, sim, sem Eu não dúvida. preciso de pedir desculpa a ninguém. Se eu tiver dentro de mim resolvido que aquela pessoa está perdoada porque quer que seja, o que quer que seja que eu acho que a devo perdoar, mas também é outro tipo de trabalho, mas vá. Se estiver resolvido dentro de mim, a pessoa vai sentir. Certo. E é, como a Mel diz, amaciar o ego parece muito urgente nos dias de hoje. Lá está, mas é o que eu digo e o que nós fomos conversando antes de encerrar. Este amaciar de ego é exatamente o que nós falamos, de que as pessoas têm uma necessidade de ser vistas e de pertencer e de ser amadas. E às vezes colocamos-nos em posturas que achamos que vão potenciar isso. E sai o tiro pela culatra. Sim, o ego, ele deve ser usado como um combustível para a tua vida, não deve ser Sim, usado como o condutor do teu carro. Se tiveres uma vida a ser conduzida pelo teu ego, esquece, não dá. exatamente. O ego é uma ferramenta que tu deves conhecer, primeiro que tudo, conhecê-la para poderes pô-la a trabalhar a teu favor. Gostei da analogia. Ah, agora, para encerrar, eu na lição costumo sempre pedir a lição. Portanto, se houvesse uma mensagem que tu irias entregar aos milhões de aos milhões de pessoas que existem, qual é que seria? O que é que seria? Para mim foi horrível responder esta pergunta, portanto agora eu faço aos outros. Ah, sei lá, agora tenho que pensar, tenho que pensar um Não, bocadinho. é só. Eu devia ter visto mais É tipo a vídeos teus. definição, toda a gente vai com a pergunta do que dizem os teus olhos preparada. Pronto, esta é a pergunta comum de todas as lições. Por acaso, quando gravei o podcast com a Nancy, ela também me fez uma pergunta parecida, mas eu também não queria estar agora a dizer a mesma Ó, coisa. qual é o Mas, mal? Olha, eu não vi. não, espera. Mas, Eu espero. uma mensagem. Olhem para vocês. É só isso. É só isso. Se aquela pessoa vos está a incomodar, olhem para vocês. Sim, Se aquela situação vos está a incomodar, olhem para vocês. e tem- A resposta está sempre aqui. É só olhar. É só olhar, perguntar e escrever. Olha, escrevam. Porquê é que esta pessoa me incomoda tanto? certo. Um dia até Porque podemos não é a se sentir. pessoa. Não é a pessoa, porque é assim. Porque se tens uma vizinha que te incomoda muito, que te faz muito barulho e que tu estás sempre irritada com ela, Certo, se não perceberes porque é que aquela vizinha te está a incomodar, aquela vizinha muda de casa, vem uma vizinha igual ou pior e vai ativar os mesmos gatilhos. O gatilho é teu, o botão é teu, não importa certo, quem vem ativar o gatilho. Pode ser a mãe, pode ser a avó, pode ser a tia, pode ser a vizinha, pode ser o pai, pode ser o cão, pode ser o periquito. Não importa. O gatilho é teu. Se tu não perceberes o teu gatilho,
a Certo. pessoa vai. Eu E acho que pronto. isso é muito, muito poderoso e muito importante. E de facto, se um dia sentires, fazemos uma live só com esse tema, Tá sobre o que te bem, incomoda, representar alguma coisa. Há uma tá bem. ferramenta muito Mas, poderosa que mas fala exatamente a sobre isso. gente conversa que é para termos isto mais Sim, sim, melhor sim, sim. estruturado. Combinado. Olha, foi um gosto ouvir-te. Obrigada por teres Olha, aceito. obrigada.